Então, o título da mensagem de hoje é Conosco está o Senhor. Eu queria que você abrisse comigo aí em 2 Crônicas, no capítulo 32. 2 Crônicas, um pouquinho mais para frente aí, da parte que o pastor Douglas pediu para você abrir, um pouquinho mais para frente, 2 Crônicas, capítulo 32. Fala sobre a invasão de Senaqueribe a Judá. Eu vou deixar você achar. 32. Quantos acharam aí? Amém? Antes de nós começarmos a falar aqui, eu queria convidar você a curvar sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por essa noite, Pai, por esse dia em que o Senhor nos abençoa. Nos abençoa com saúde, com o vigor de estarmos, Pai, buscando mais uma vez a Sua face, a Sua presença. Estarmos aqui, Pai, em unidade, recebendo a palavra, Pai, que edifica, a palavra que consola, a palavra que exorta, a palavra que nos coloca na direção que o Senhor deseja. Nós somos privilegiados, Pai, por ter sido alcançados por essa graça. Pela Sua destra, Pai, continuar nos conduzindo a esse lugar, Pai, de comunhão. E nós queremos Te dar graças por isso. Nesse momento, Pai, nós entregamos aqui, Pai, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, aquilo que o Senhor já colocou para a noite de hoje como uma semente. Já colocou para a noite de hoje como uma porção, Pai, para a nossa fé. E nós estamos aqui desejosos, Pai, de tudo que o Senhor tem para que a nossa fé seja alimentada nessa noite de hoje, e repreendemos aqui todo mal, Pai, repreendemos aqui todo sono, toda distração, tudo, Pai, que vem para atrapalhar, toda distração, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aqui nós declaramos esse tempo, Pai, de ensino de qualidade, nós declaramos esse tempo, Pai, onde nós estamos sendo fortalecidos pela Sua verdade e princípios, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, capítulo 32 de 2 Crônicas fala sobre essa invasão, e perceber logo no verso 1, ele vai falar: depois dessas coisas e desta fidelidade, ou seja, depois dessas coisas o que, pastor? A reforma feita por Ezequias. Ele regula as contribuições para os sacerdotes, para os levitas. Ele está sendo um rei ali justo. E então, depois dessas coisas, aí vai falar, e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Essa era a intenção de Senaqueribe contra Judá, contra o rei Ezequias. Aliás, abrindo uma aspas aqui, se você não conhece, talvez você não conheça Ezequias, um dos reis mais piedosos que nós tivemos. De acordo com o autor do livro de Reis, não teve outro igual, nem antes e nem depois. Olha como ele expressa, fala sobre Ezequias. Um rei que confiava no Senhor. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, vai falar sobre isso. E quando Miqueias profetizou a destruição de Jerusalém, Miqueias 3, aí o verso eu não vou lembrar, mas a resposta de Ezequias a essa profecia foi se humilhar, buscar ao Senhor, correr para o Senhor. E aquela tragédia não aconteceu. A ponto de 100 anos depois, no tempo de Jeremias, os anciãos estavam lá falando sobre isso que aconteceu, sobre o livramento do Senhor, e estavam falando não só do livramento, mas também da fidelidade daquele rei. Eu acho que você já começou a pegar um pouquinho, porque a gente está falando de um momento mais difícil, mas nos momentos mais difíceis, nós estamos falando também sobre a fidelidade de um rei. Ser fiel ao Senhor fez com que outras gerações falassem sobre essa fidelidade e que o nome de Deus fosse glorificado tantos anos depois. Então, logo nesse verso 1, quando ele fala, e depois dessas coisas, dessa fidelidade, depois disso, invadiu e sitiou as cidades fortificadas, o Senaqueribe.
Eu não sei se você percebeu, irmão. Logo após uma fidelidade, tem um Senaqueribe, né? Tem um Senaqueribe que vem, uma guerra que piora, meu irmão. Eu vejo as pessoas falando, pastor, eu não quero tomar essa decisão, não, sabe por quê? Eu já tomei essa decisão uma vez e parece que o negócio desandou, parece que tudo ficou pior, parece que eu perdi as forças para algumas coisas, que as lutas vieram todas de uma vez só. Você já escutou isso, amém ou não, amém, irmão? Não sei, pastor. Eu já escutei isso muitas vezes. E por mais que você olhe aqui e veja que as cidades, olha aqui para mim, cidades, entre aspas, estejam fortificadas, entre aspas, né? Ali estava um inimigo e pronto para destruir. Então, assim, por que eu estou botando entre aspas? Porque por mais que nós possamos fortalecer algumas coisas, vida de oração, né? A nossa comunhão aqui, por mais que as cidades daqui estavam fortificadas, aquele inimigo se instalou ali e com a intenção de quê? Destruir. Eu e você, por mais que venhamos fortalecer algumas coisas, e principalmente nos exercícios espirituais, nós, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer que temos também esse inimigo, ele está ao nosso redor, bramando como um leão, pronto a nos dragar. Ali também, pronto para poder destruir, pronto para poder atacar. Eu e você também estamos enfrentando. Mas eu quero te lembrar uma coisa, irmão, só para a gente começar. Esse inimigo está ali e ele é como um leão. Nós servimos aquele que é o leão da tribo de Judá, amém? E é ele que tem nos guardado, glória a Deus. Nós enfrentamos isso também, está ali, as cidades a serem conquistadas. Verso 2, ele vai dizer: quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consultar com seus oficiais, os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Por enquanto até aqui. Olha aqui para mim. Depois deles levarem a tribo do norte, lá subjugada, né, levaram para o cativeiro os assírios. Eles estavam ali também agora ameaçando fazer a mesma coisa. Olha, nós já levamos eles. A tribo do norte já foi. E agora nós estamos aqui, diante de Judá, diante do rei Ezequias, e estamos ameaçando. Ele está ali. Nós vamos fazer a mesma coisa com vocês. Naquele tempo ali, Ezequias, ele tentou impedir essa guerra. Sabe como? Ezequias era um rei sábio, político. E ele tentou impedir isso pagando tributos altíssimos a Senaqueribe, para que houvesse paz. Só que, mesmo ele pagando tributos altíssimos, o que aconteceu? Ele foi lá, pegou, e ele falou: mas eu não quero só isso. Eu quero o seu trono, eu quero o seu governo, eu quero as terras, eu vou invadir, eu vou entrar com tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós falamos do nosso adversário, amém? E dessa guerra que nós enfrentamos. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Com adversários que se levantam contra quem você é no Senhor, o que é estabelecido do Senhor na sua vida, não tem paz, irmão, é guerra. Eu vou repetir. Com adversários que se levantam contra o que o Senhor estabeleceu em você, a aliança que tem o Senhor contra o que você está construindo no Senhor, não existe paz, é guerra. É guerra. Tem um amigo meu que fala: é selva. É selva, irmão. E é verdade. Não tem esse negócio de você colocar uma mesa e não, vamos estabelecer paz aqui, vamos pagar um tributo mais caro. Talvez você vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando se eu pegar esse exemplo aqui, por exemplo, para falar assim: quantas vezes você já viu ou você passou por isso? Pastor, eu não vou
entrar nesse propósito de oração, porque eu sei da guerra que é, né? Então, sabe, eu acho que eu não estou preparado para isso. Pastor, eu não vou servir na igreja, eu não vou orar com aquelas pessoas, eu não vou discipular alguém, porque a gente sabe a retaliação que vem. Eu já passei por tanta coisa aqui agora, pastor. Amém ou não amém? É pagar o tributo, irmão. Vamos colocar aqui, Satanás, por favor, eu sei que você me enche o saco, então eu não vou fazer muita coisa para te ferir, não, e fica tudo bem. Vamos botar aqui uma bandeira branca aqui, vamos sentar e vamos em paz. Vamos em paz. É pagar o tributo para a guerra não acontecer. Só que aquele que está vindo contra quem você é no Senhor, não existe paz, existe guerra. É uma guerra acontecendo a todo instante, a todo momento. Pastor, eu não vou, eu sei da retaliação que é, você sabe? Então eu quero liberar aqui uma palavra para você, em nome de Jesus. Pegue isso aqui. Quem está aí na projeção com a gente? Camila? Camila, Mateus 16, 17. Pedro está ali, Mateus 16, versos 17 e 18. Pedro está ali falando do Cristo, que é o Deus vivo e tal, e Jesus está com ele. E ele vai falar, sim, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Está aqui? Jesus respondendo disse, bem-aventurado tu, Simão Barjona, porque não te revelou carne nem sangue. Ele está perguntando, quem é ele? Quem é ele? E o pessoal, o Senhor é Elias, é Jeremias. E Pedro teve a revelação do alto, do Pai. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Jesus falando, não vai prevalecer contra ela. Ou seja, eu estou pagando tributo com medo de um ataque, sendo que a igreja é quem está na posição de ataque, é a igreja quem está atacando, e ele que não vai prevalecer contra ela, e você é essa igreja, irmão. Quer mais? 1 João capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer assim, o maligno não o atinge, está aí? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quer mais um, em nome de Jesus? Jó, no capítulo 2, verso 6, o próprio Satanás está lá falando, olha, ele te adora porque ele tem tudo, deixa eu tocar nele, deixa eu fazer alguma coisa com ele, e é Deus quem está falando assim. Você vai ver que tem um homem íntegro na terra, tem um homem que me adora, não pelo que eu dou para ele, você vai ver isso. Agora tem um porém, você não vai tocar na vida dele. Hernandes Dias Lopes, um pregador, ele diz que Satanás é um cachorro na coleira que vai até onde Deus dá corda para ele. É isso. Você vai até onde eu estou falando, você não passa 1 milímetro a mais. Marcos, no capítulo 5, no verso 12, os demônios estão ali, é uma legião de demônios, naquele endemoniado lá, Gerazeno, ele está lá, e Jesus chega diante daquele endemoniado, onde a cidade toda tinha pavor dele, e eles tremem diante de Jesus, pedindo, clamando Jesus, pelo menos Jesus, lance-nos aos porcos. Jesus, está bom, está concedido, vocês podem ir para os porcos, agora ele está livre de vocês. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Então por que ainda tememos? Quero dizer uma coisa para você, a guerra a guerra existe comigo, com você, igreja. Com Deus, ela não existe, irmão. Entre Satanás e Deus, isso não existe. Ele está subjugado e vencido, ainda vencido, com Jesus na cruz, o nosso favor de sermos ali livres, exatamente dessa prisão, exatamente desse governo, do que perdemos lá no jardim. Foi restaurado no segundo Adão, no segundo cabeça de raça. E hoje o sangue, é esse sangue que nos lava e que nos redimiu e que nos livra e que nos protege. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Então, não paga tributo não, irmão. Vai para a guerra.
no que é espiritual, com a sua vida espiritual, com o que Deus colocou sobre você, com o que tange sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, vai para a guerra. Para de dar puto, irmão, para ficar meio equilibrado, isso aqui, não, renuncia o que tem que renunciar, fala o que tem que falar, se dobra diante do Senhor para ouvi-lo e ter direção do que fazer nesse tempo de guerra, em nome de Jesus. O verso 2, ele vai dizer assim, aqui um conselho é para mim e para você. Quando Ezequias viu Senaqueribe, Ezequias viu, ele viu o inimigo dele. Você precisa identificar nessa guerra quem que é o seu adversário. Que às vezes você tá até com as facas no dente, você está até com disposição, mas como é que você vai guerrear se você não sabe nem quem é o seu adversário? Você precisa identificar quem é o seu inimigo, você precisa identificar o que te corrompe, você precisa identificar aquilo que quer te dominar. Como esse rei aqui, ele já está ali pronto, ele já entrou e agora ele está esperando uma brecha só para dominar. A gente precisa identificar o que me corrompe, o que quebra essa aliança com o Senhor, o que está aqui na minha frente a toda hora quer me governar, quer me dominar. Tem planos fora do que Deus planejou na minha e na sua vida, que vai nos aprisionar, vai nos colocar naquele círculo de escravidão. Não sei se você me entende. Como assim, pastor? São situações que nos governam ao longo da vida, que a gente nem percebe, e a gente passou a vida sendo dominados por aquilo. Como uma palavra que alguém diz, e no nosso ímpeto ali, a gente quer mostrar o tempo todo para aquela pessoa, sabe? Que eu sou melhor do que isso, eu não sou aquilo que aquela pessoa falou, pai, mãe, não sei. Ou senão que eu quero mostrar que eu sou melhor do que aquela outra pessoa. E a gente vai. Palavras que entraram aqui e a gente passa o tempo todo dizendo que nós não somos isso, tal. Hoje hoje é quinta. Terça-feira eu tive com um jovem que ele falou para mim assim, ele disse assim, pô pastor, ele me viu na live que eu fiz aí ele, na rua, ele, pô pastor aí, pô, queria fazer uma tatuagem. Faz, né? Mas qual que é o motivo? Porque a gente sempre quer mostrar alguma coisa. E eu vi assim, já viu quando a gente tá assim começando a nascer aqui uma bordinha de catupiry aqui na gente aqui? Aqui ó, do lado? Não tem? Por quê? Isso aqui é por quê, irmão? Doce. Gordura, forma descontrolada. Enfiei a cara naquilo ali e agora eu não consigo ficar sem. Que dificuldade de parar um chocolate, não comer um chocolate um dia. E aí quando você vê, virou o Bob Esponja, tá quadrado, só com a perninha, né? Por quê? Porque eu posso comer um docinho aí de vez em quando? Posso. Mas todo dia é bom? Vai atingir a minha saúde, amém ou não amém? E aí eu vi já o pastor Anderson Silva, várias pessoas dizendo que tinham tudo tatuado. E aí ele falou, cara, cada tatuagem era uma resposta do que eu ouvi dos meus pais. Era uma resposta para situações que eu passei. E eu fui marcando em mim, porque na verdade aquilo era uma capa contra a minha fragilidade. Você entende? Então, tem bênção nisso aí, irmão? Então era isso. Aí eu respondi, né? Eu acho. Então tá, então vai lá, irmão. Amém? Então, a gente vai começando a identificar aquilo que lentamente vai entrando sorrateiramente e vai falando assim, aos poucos, coloca aqui, é igual aquele queijinho pro rato, né? Coloca aqui, tal, uma hora pega na armadilha.
E aí uma hora a gente está ali preso, uma hora a gente está dominado ali. Então tem um inimigo. Eu vi esse inimigo, eu preciso identificar esse inimigo, amém ou não amém? Só enquanto eu estou falando aqui, você já identificou alguns aí, internos, que trabalham todo dia aí na sua carne contra o espírito. É a carne militando contra o espírito, trabalhando contra o espírito, te desanimando quanto às coisas espirituais, amém ou não amém? A preguiça é uma, irmão, talvez uma das maiores. A soberba é outra, o orgulho é outro. E a gente vai olhando para dentro, a gente vai identificando, poxa, esse é um inimigo. E ele está aqui, ele está prontinho para entrar aqui nessa cidade, sitiar essa cidade, roubar essa cidade. Ele está prontinho para roubar a nossa casa, roubar a nossa vida com Deus, roubar a nossa família. É a mesma coisa. Nós estamos de frente de adversários também que são poderosos, que são grandes, como Senaqueribe era um exército, 185 mil, um exército grande vindo contra. Agora, não só ver, não só identificar, mas se você perceber, logo após do verso 2, que ele viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, logo depois, a primeira palavra do verso 3 e ele então decidiu em consultar os homens valentes e tampar as fontes. Olha aqui para mim, você identificou o seu inimigo? Agora, por que várias vezes a gente continua perdendo para esse inimigo? Porque a gente só identifica, mas a gente não decide. Ele viu, mas também decidiu algo contra esse inimigo. E aí a gente fica passando o resto da vida colocando a culpa em Satanás. Porque é Satanás, é porque fizeram uma obra para mim, é porque é herança de família. Irmão, em nome de Jesus, Jesus entrou, habitou em você, qualquer herança maldita já foi quebrada pelo sangue do Cordeiro e pronto. E Satanás, 1 João lá que eu li, não pode tocá-lo. Agora, o que faz com que ele consiga alcançar? A quebra da aliança com Jesus, os nossos pecados. Aqui nós abrimos brechas para que isso aconteça. Então, decida a fechar todas essas brechas. Decida a tomar ações que vão enfraquecer o seu adversário, o seu inimigo. Eu não sei se você reparou, ele decidiu tapar todas as fontes, que era o que deixava o inimigo mais fraco. Ele está do lado de cá, ele está na cidade, ele vai tampar todas as fontes de água. Não dá para o inimigo se instalar do lado de fora, mais de quase 200 mil homens, e esses 200 mil homens ficarem ali dias e dias sem água. Então vamos fechar todas as fontes. E ele está dando uma direção para mim e para você também. Sabe qual é o seu pior adversário, o seu pior inimigo? Fecha as fontes dele, irmão. Enfraqueça ele. A gente precisa usar de estratégia. E mais embaixo ele vai dizer, chamando esses homens valentes, ele fechou as fontes, ele fechou todas as fontes. Por que isso, pastor? Porque às vezes você fecha uma, duas, mas aquela que você deixou aberta é a que ele precisa para continuar te enfraquecendo, para continuar entrando ali na sua aliança com o Senhor, para continuar entrando na sua família, para continuar entrando na sua vida financeira. É a que ele precisa. E eles fecharam todas as fontes. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Abre aí pra gente, Camila. Mateus 5, 29 e 30. É o próprio Jesus que está falando. E olha o que ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranco e tiro para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O outro: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado para o inferno. Enfraquecer o inimigo que quer te dominar. Geralmente a gente fala da gente se fortalecer. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você já pensou em alguma vez na sua vida que talvez a parte que você vai estar mais forte é exatamente usando estratégia para que seu inimigo esteja fraco? Você já pensou isso uma vez? Porque olha só, se não é igual enxugar gelo.
A gente vem, a gente acorda, a gente vai orar, a gente trabalha aqui no culto, a gente vai lá na célula, mas só que a gente não fechou todas as fontes, que alimenta exatamente o nosso inimigo, que exatamente é a brecha que ele usa para nos atacar, e é exatamente o que nos deixa fracos, esquecidos. Você já pensou nisso? Aí, num certo momento, a gente vai ter um estalo, a gente vai ver, cara, se eu fechar isso, ele não vai ter acusação contra mim, ele não vai ter força contra mim, ele não vai poder me atacar. Aliás, ele vai até me atacar, mas vai parar nessa muralha aí que foi reconstruída, vai parar aí. Ou seja, é melhor. Ali Jesus está falando a respeito do adultério, é o sermão da montanha. Ele falou, é melhor você arrancar uma mão, irmão, e entrar com o corpo do que o corpo todo para o inferno. Olha a metáfora, olha o que ele usa. Então é melhor renunciar àquilo que ainda, aliás, fechar ainda aquela brecha que está aberta e que vem e vai te enfraquecer. E a gente fica cantando e a gente fica clamando ao Senhor que Ele proverá. Poxa, será que é só na minha vida que não faz? E o Senhor está permitindo exatamente aquilo acontecer, porque Ele quer que eu e você possamos olhar para o que ainda está aberto e na nossa renúncia da nossa carne, no negar-se a si mesmo, fechar essas fontes do inimigo que todos os dias está ali, como nós lemos, a nos tragar, a matar sonhos, ministérios, a destruir famílias. Está ali. Quem está comigo aí, diga amém. Verso 5. Ezequias, isso aqui é importante. Olha só, olha aqui para mim. Quando você enfraquece, guarda isso aí, quando você enfraquece o que alimenta o seu inimigo, se você já viu isso, você vai lembrar agora. Logo, logo, você vai começar a se animar. A guerra ainda está acontecendo. Você ainda não teve resposta de vitória, mas quando você começa a enfraquecer aquilo que alimenta o seu inimigo, ou seja, o que alimenta a sua carne, logo, logo, você passa um tempo de dificuldade de renúncia, mas logo, logo você começa a se animar. Já passou isso, amém ou não amém? Você começa de novo a ter prazer na leitura da palavra. Você começa de novo a ter prazer em estar no culto. Você começa de novo a ter prazer, estar lá na reunião com os irmãos, na célula, terça. Você não fica, não sei, eu acho que eu não vou não. Não, domingo você já está falando, poxa, terça vai ter aquele, o assunto vai ser aquele. Na segunda você já está vendo sobre o assunto, você já quer compartilhar com os irmãos. Você já está animado. Aí, logo depois que ele faz isso, olha como começa o verso 5, olha aqui para mim. Ezequias se animou. E quando ele se animou, o que aconteceu? Ele restaurou a muralha da cidade, construiu torres fortes sobre ela, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Olha o que acontece, irmão, com quem em uma única decisão, ele decidiu e viu o seu inimigo, decidiu, numa única decisão, ele se animou. E quando nós nos animamos, irmãos, nós estamos restaurando aquilo que foi destruído, nós estamos levantando novas muralhas de defesa, nós estamos com armas de guerras nas nossas mãos. Quem está comigo aí? Com esse ânimo, por inúmeras vezes eu e você, com esse ânimo, nós começamos a restaurar aquilo que foi destruído. Porque antes a gente não tinha força, mas quando a gente fechou aquilo que minava a nossa força, o ataque desse inimigo, nós começamos a nos fortalecer no Senhor. E aí a gente começa a se animar. E quando a gente está ali forte no Senhor, quando nós estamos animados, nós começamos a ter uma outra ótica da vida em relação à nossa vida espiritual, nosso casamento, vida financeira. E a gente começa a ter uma outra ótica. A guerra nem começou, mas a ótica ela já é outra. Nós já começamos a compreender de uma outra forma, e através de nós, irmãos, do nosso ânimo, muralhas, entre aspas, começam a ser restauradas. Amém ou não amém?
E você que estava aí antes, pagando propina, lembra? Pagando lá o dízimo, dando lá o tributo para Senaqueribe, lembra dele? Dando o tributo para não acontecer a guerra. E nós que estávamos antes, dando tributo para colocar essa mesa de paz com o que é complicado, com o que é difícil. Agora nós estamos prontos para a guerra. Estamos aqui com as armas na mão. Agora Ezequias já está com armas e de forma abundante nas suas mãos. Como eu e você. E aí a gente começa a identificar as nossas armas diante do nosso adversário. Nós começamos a identificar as armas de leitura da palavra, de oração, comunhão, de discipulado, de fé. Aliás, é o escudo, né? O escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. E tudo isso começa a ser também uma realidade, e a gente começa a perceber que isso está avivado em nós, e nós começamos a dizer, ao invés de pagarmos ali o tributo, nós estamos, não, estou pronto para a guerra, meu irmão, pode vir. Aqui as fontes foram fechadas, do que alimentava a minha carne, acabou, agora eu estou pronto para a guerra, não há acusação contra mim, aquele que habita em mim é maior. Estou pronto para guerrear. Tem crente pronto para guerrear, irmão? É. Versos 6 e 7. Ele diz assim: pois oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém e é maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o que aconteceu com isso, irmão? O povo se animou com as palavras de Ezequias. Deixa eu te falar uma coisa, o seu posicionamento, ele vai encorajar as pessoas que estão do seu lado na sua casa. O posicionamento de Ezequias, irmão, animou e fez aquele povo acreditar que no Senhor era possível. Agora, e as nossas guerras? Abaixamos a cabeça? Quando o negócio fica extremo demais, porque aqui, irmão, era extremo demais. Aqui era um exército muito mais numeroso, não tinha como ganhar. Olha aqui para mim, não tinha como ganhar. No natural não tinha como. Aí quando isso acontece comigo, com você, enfermidade, uma notícia de uma porta fechada de emprego, comigo, com você, um filho que se afastou do evangelho, aí uma guerra extrema que mexe aqui com o nosso sentimento, que vai lá dentro. Como que nós reagimos? Porque Ezequias dá uma aula. Ele não estava vendo nessa batalha natural uma forma de vitória, mas ele, com essa declaração de que, olha, pode ter um exército muito forte lá, forte de carne está com eles, mas eu quero lembrar uma coisa que talvez vocês se esqueceram: conosco está o Senhor, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Irmão, mesmo sem saber como vai terminar a batalha que você enfrenta no dia de hoje, saber que Ele está conosco, irmão, já é se sentir seguro. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu posso estar como Ezequias, sem saber se eu vou ganhar ou se eu vou morrer, se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Mas a minha vida com o Senhor, presta atenção nisso, irmão, não é saber que o Senhor está conosco por estar. Não, o Senhor está com os retos de coração. Está lá em Salmo. Retos de coração, diante da sua vontade. São os perfeitos, pastor? Não tem ninguém perfeito, mas são aqueles que estão se dobrando todos os dias diante dos princípios, dos valores dele, estão reconhecendo seus pecados, chorando seus pecados, consertando seus pecados, deixando seus pecados, tomando novos posicionamentos. Esses
Saber que nessa atitude tem um Deus soberano, todo-poderoso que está comigo, pelo menos, sem eu saber se eu vou ganhar ou vou perder, me deixa seguro. Ele está comigo. E qual plano pode ser melhor do que o dele? O meu? E por que o Senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque isso vai mudar a nossa forma de reagir às nossas guerras. Eu não sei como é receber, irmão, em mim. Eu soube na minha família, com a minha própria mãe. Eu não sei como é que é receber na minha própria vida. Como a gente tem vários profissionais aqui de saúde, e eles veem isso o tempo todo. A pessoa recebendo um exame. Olha, você está com câncer. Eu não sei. Mas saber quem eu sou nele, num momento desse, e saber que ele está comigo, e eu posso me apresentar diante dos olhos santos do Senhor, isso não me dá garantia de uma cura logo, mas me dá uma paz de saber que até em momentos assim eu estou guardado por ele. Teve um homem que falou uma certa vez: olha, vocês pegam essa fé como uma muleta. Aí a gente tinha um pastor, o pastor Fabrício, ele falou assim pro cara: não tá errado, não pego como uma muleta, eu pego como um hospital inteiro. É tudo, meu irmão. É tudo. Ele é o tudo. Saber que nós estamos com ele vai nos trazer paz nos momentos mais tempestuosos. A gente nem sabe, irmão, se a gente vai sair com vitória daquela guerra, mas a gente fica guardadinho no colo dele. E nós reagimos diferente, por quê? Porque no que nós carregamos, no nosso espírito, isso vai fazer com que todo o corpo reaja também de forma positiva diante dessa batalha. Olha só um exemplo, aqui no próprio texto. Olha aqui para mim. Eles estavam lá e o pessoal, poxa, eles já estão aqui, já vão invadir. Como é que a ação do rei, ela muda todo o contexto daqueles homens agora olhar para ele e falar assim: ó, nós estamos com o que o Senhor decidir. Porque era natural, irmão, muitos desses homens dar com os pés nas costas, saírem correndo, pelo menos para tentar salvar a sua vida em uma outra cidade. Mas aquele discurso de que o Senhor está conosco aqueceu, encorajou e deu confiança a todos os homens. Quando essas situações elas caem ou recaem sobre mim e sobre você, qual é o nosso primeiro discurso? Com a nossa casa, com a igreja, com a nossa família. A primeira coisa que a gente vai falar e a gente vai inflamar aquelas pessoas que estão do nosso lado. Versos 10, do verso 10, logo seguinte aí, até o 19. O que acontece aqui num resumo para você? Essa luz aqui, ela tá no mais alto que pode, Camila? Se puder mais. Do verso 10 até o verso 19, o que está acontecendo aqui? O povo se animou, Ezequias fez essa declaração. Agora o rei da Síria, ele vai começar a afrontar Ezequias, e não só, olha aqui, irmão, o maior erro dele, ele não afronta só Ezequias, ele afronta o Senhor. O maior erro dele. Ele não sabia que mesmo diante de alguns erros, Ezequias era um rei que se humilhava na presença do Senhor, e não sabia que esse era o Todo-Poderoso, que podia todas as coisas, que todos os outros deuses que ele entrou nas outras cidades não eram igual a esse. E aí ele começa a afrontar Ezequias, e ele falava lá no verso 10, em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada. Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês
para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Ele mandando ali, ele falando, mandando um recado para o povo todo, porque se o povo desanimar, o rei ia ficar sozinho, irmão. Então ele está ali inflamando de alguma forma. Vocês vão ficar acreditando nessa historinha de Ezequias, que esse Deus é por vocês. Vocês não sabem, verso 13, o que os meus pais, o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras. Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias engane vocês, nem que os incitem assim, não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. 17, Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar contra o Senhor. Ele diz lá embaixo: assim também o Deus de Ezequias nos livrará o seu povo das minhas mãos. Os seus servos gritaram bem alto em hebraico, o povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam do Deus dos outros povos, que são obras das mãos dos homens. Tem um ponto aqui muito importante: esses homens estavam gritando, eles estavam perturbando, eles estavam atemorizando aqueles que estavam nesse momento mais difícil de guerra. O que você faz quando isso começa a acontecer nas suas guerras? Porque no primeiro momento às vezes a gente reage bem, mas depois parece que aquela vozinha vai ficando mais alta. Vai ficando mais alta. Você é incapaz. Você não vai sobreviver. Você não vai arrumar outro emprego. Você não vai ser esse homem no Senhor. Não vai ser essa mulher no Senhor. Não, aquele ministério é para fulano, não é para você. Não é. E aquela voz vai te perturbando. E ela vai ficando mais alta. O seu inimigo chegou, se instalou. Agora está instalado na sua mente, irmão. Olha que Satanás não tem problema. Eu vejo pessoas, muitos, orando como Satanás, como aquele. Não, ele vai te roubar, ele vai te deixar pobre. Eu quero te lembrar uma coisa, irmão. Satanás, quando foi tentar tirar Jesus do propósito da cruz, o que ele ofereceu foi muita riqueza. Ele não está preocupado com riqueza ou pobreza. Ele está preocupado em governar a sua mente, seja na riqueza ou seja na pobreza. A luta é pela mente. A luta é essa voz que vem atemorizando, ela vem perturbando e cada vez ela vem ficando mais alta, mais alta. Não, isso não é possível restaurar. Essa muralha que você está vendo aí, isso não vai ser possível restaurar. Você não tem como fechar mais essas fontes aí. Eu não vou enfraquecer diante de você não, muito pelo contrário, sou eu que vou vencer você. É essa guerra que vai fazer você sucumbir. Aí você faz o quê? Você entrega suas armas, você abandona quem está do seu lado, pode ser no casamento, pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho, porque esses homens não abandonaram Ezequias, esses homens ficaram lá. A esperança era só no Senhor, porque no natural era a morte. Quando situações assim acontecem, como que você reage a isso? Você se rende a essa voz que ficou cada vez mais perturbadora dentro de você? Você se entrega a ela de vez? 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Deus não te deu um espírito de temor, irmão. Está lá. O que Ezequias e o profeta Isaías fizeram diante disso, você sabe? Diante do pessoal que estava inflamando as outras pessoas que fortaleciam eles, o povo, diante das piores ameaças que eles estavam recebendo, Ezequias
e o profeta Isaías, eles foram orar. Eles foram em direção ao Senhor. No verso 20 vai dizer assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, clamaram ao céu. Para por aqui. Aqui tem uma resposta para mim e para você do que fazer em momentos como esse. Irmão, não procura distração na Netflix, não. Eu vou aliviar minha mente, eu vou sair, eu vou viajar. Não. Ei, eles oraram e clamaram ao Senhor. A pilha aqui, irmão, acabou. Eu estou clamando também. Meu Deus. Vem que vem, Joãozinho. João do Pulo, vai. Lembra? Forma atlética. Não perca aí o que eu te falei não, irmão. Eles oraram, eles foram clamar. Aqui tem uma direção para mim e para você. Porque às vezes a gente deixou muitas fontes abertas e nos sentimos tão fracos que a gente não tem força nem para orar. Amém ou não amém? É verdade. Muito menos para tirar uma manhã, para tirar um final de semana, para tirar um dia num quarto com o Senhor. Falando, Senhor, buscando as respostas no Senhor, se humilhando na presença dEle. Senhor, esse inimigo aqui é muito mais forte do que eu posso, eu reconheço isso, do que eu posso enfrentar. Mas eu creio que o Senhor está comigo. Mas eu creio que o Senhor está comigo. Você quer, aqui não dá detalhes dessa oração, só que lá em Isaías dá. Vai comigo a Isaías, no capítulo 38. Olha aí. Isaías 38. Olha os detalhes em Isaías sobre esse tempo. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: olha, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai, o quê? Escapar, em algumas traduções. Você não vai escapar. Irmão, olha aqui para mim, é o profeta Isaías falando. Nessa hora, nesse momento é o que ele está falando. E diferente, olha para mim. E diferente, olha para mim aqui, em nome de Jesus. Olha para mim. Eu sei, eu vou terminar a oração aí com você. E diferente do que algumas pessoas falam quando ele fala assim: o Senhor disse, põe em ordem a sua casa. E algumas pessoas pegam essa passagem para dizer que a casa estava bagunçada. E usam até isso de exegese para pregar, dizendo, você precisa organizar a sua família, você precisa organizar o financeiramente. Vocês já escutaram isso? Mas só que não é. Aqui, o que ele está dizendo é, dê ordem, originalmente falando, dê ordem à sua casa. O que é isso, pastor? Ele dá uma ordem à casa. O que Isaías está dizendo aqui é, se você tem alguma orientação para a sucessão do trono, para situações que são privadas de vocês, faça isso agora, rápido, o mais rápido que você puder. Aqui essa passagem está falando sobre isso. Por quê? Porque ele assumiu o trono com 25 anos. Ezequias assume com 25 anos. E ali tinha 14 anos do seu reinado. Ou seja, muito pouco tempo do planejamento ser executado de uma sucessão de trono com o seu filho. Amém? Você já pegou aí, irmão? Então, essa parte que ele está falando é isso. Amém? Aí ele continua.
Então Ezequias virou o rosto para a parede. Olha aí, irmão, olha aqui. Você recebeu uma palavra. Não tem jeito. Eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra fique aqui no meu coração e que ela fique no seu também. Quando situações assim acontecerem, nós nos lembrarmos de Ezequias, que se virou para a parede, o que está falando aqui, virou o seu rosto para a parede, orou ao Senhor. Ezequias disse assim: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente ali. Aí você sabe o que aconteceu? O Senhor, Isaías, que em algumas traduções está aí, ele já está saindo do pátio. O Senhor diz assim: volta lá, vai a palavra do Senhor a Isaías. E aí ele vai falar assim, fala para ele: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, lá no verso 5: o Deus de Davi e seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentei 15 anos na sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade, eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinamente no relógio de Acais. E assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. E aqui, irmão, diferente do que algumas pessoas pensam, como ele dá aquela palavra de colocar no original, de ordem a sua casa, ele estava preocupado, irmão, com o povo. Ele não estava falando assim: eu sou bom para morrer agora, não era isso. Em todo o original da palavra, quando você vai um pouquinho mais profundo, você vai ver que o tempo todo ele está ali falando preocupado, porque não dá tempo dessa sucessão. Não dá tempo de politicamente colocar o filho dele nisso, para que continue tendo paz em Judá. Amém? Então, ele está ali muito mais preocupado com o que vai dar sequência naquilo se ele morresse agora. E Deus ouviu a sua oração. E ele fala: olha, eu não só ouvi a oração, mas eu vi as suas lágrimas. Talvez isso me anime, talvez isso te anime a entrar no teu quarto em secreto e chorar mais na presença do Senhor. Porque aquilo que foi minando a nossa fé, aquilo que foi minando a nossa relação com o Senhor, fez a gente ficar descrente que Ele continua ouvindo a nossa oração e Ele continua vendo as nossas lágrimas. Mas Ele continua, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso continua acontecendo na minha e na sua vida. Quem está comigo diz amém bem alto assim. Em meio a essas ameaças, em meio a essas guerras extremas que eu e você enfrentamos, a esses sofrimentos, essas humilhações, essas incertezas, o que nós vemos aqui é que veio o socorro, a intervenção divina na vida de Ezequias, consequentemente na vida de todo o povo. E é importante eu lembrar para você, irmão, que eles em muitos momentos eles continuaram em fidelidade e perseverança, mesmo quando a intervenção não aconteceu. E vários outros exemplos bíblicos também. Por quê? Porque às vezes você não está percebendo a intervenção que o Senhor já está promovendo. É isso. Ontem eu conversei com mais de 3 irmãos diferentes e nós sempre acabamos exatamente nisso. Às vezes nós não percebemos, porque na verdade o que nós estamos clamando vai nessa direção. Mas o Senhor mudou a rota. E a gente pensa, isso aqui só tem uma intervenção, só aconteceu algo quando a gente chegar ali, naquele final. E o Senhor está falando, você nem sabe que até ali o que iria acontecer. Você nem sabe que é muito melhor você estar aqui
hoje, nesse dia de hoje, no tempo de hoje. Não quer dizer que eu e você, se nós não estamos vendo, que o Senhor não está fazendo. E por um outro lado, irmão, por um outro lado, se você ainda acredita que o cuidado dele não está sobre você, ainda assim, continue em fidelidade à direção que ele te deu. Ei, olha aqui para mim. Não espera o arrepio do corpo. Poxa, eu acho que, irmão, a gente não precisa de manifestações sobrenaturais para entender que o quanto vale a pena continuar em todo o propósito de Deus, fiel a Ele. E que esse lugar é muito mais seguro do que qualquer outra direção que eu e você possamos tomar. Amém ou não amém? É uma verdade. E o que acontece então logo após? Pastor, bom, após isso, aqui ainda no verso 20, eles oraram por causa disso, clamaram ao céu. Verso 21, o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua casa. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali naquele templo o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Agora eles estavam experimentando da bondade do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos finalizar aqui essa palavra com uma certeza, irmão, desse Deus que provê. Como nós falamos sobre esse título de Deus proverá, eu creio que essa palavra, ela nos ensina uma coisa muito importante nas nossas guerras, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Qual, pastor? Que Deus Ele pode sim, como aconteceu aqui, fazer o que Ezequias e seu povo não conseguiriam fazer: matar 185 mil homens. Um anjo. Pode. Ele pode agir, mas o tempo todo dessa história eu me prendo muito a uma responsabilidade humana sobre aquilo que Deus provê na nossa vida também. Porque ele poderia entrar e só clamar, amém ou não amém? Só isso acontecer. E não quer dizer, irmão, que Deus não faria. Eu não sei, Deus é Deus. Ele faz do jeito e da forma que Ele quiser, amém? Mas eu vejo ensinamentos básicos para mim e para você, quanto à nossa vida espiritual, à nossa vida familiar, contra as nossas guerras, contra as nossas batalhas do dia a dia, em que nós precisamos a todos os momentos, irmão, assumir a nossa responsabilidade diante daquilo que cabe a mim e a você fazer, daquilo que nós podemos agir, não nos intrometendo no que Deus vai fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem vezes que a gente quer se intrometer no tempo. Poxa, essa bênção ainda não chegou, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Sabe? E não entendendo que o tempo do Senhor, Ele é o tempo perfeito. É assim ou não é? Aí a gente vai acelerar processo. E acelerar processo, irmão, é aceitar uma sugestão maligna que Ele deu para Jesus no deserto. Ele fala: transforma as pedras em pães, pô. É negar a cruz.
É negar o tempo de Deus lá na frente, aquele anjo que vem com a cesta para Jesus. Agora você pode se alimentar, você pode se fartar, porque nós renunciamos às sugestões malignas, renunciamos à nossa carne. Nós continuamos com a nossa cruz, tomando a nossa cruz todos os dias, um instrumento de morte, todos os dias, fechando brechas que precisam ser fechadas. Não dando mais alimento para o nosso inimigo, para o nosso adversário, para que cada vez mais nós sejamos governados por ele mesmo, trocando aqueles tributos. Não, saber que nós tomamos posições, enxergamos o nosso pior inimigo e nós tomamos decisões sábias no Senhor, ao qual Ele está nos fortalecendo para isso. De que nós tomamos posição de guerra contra tudo que é, quando tudo que é a favor, na verdade, quando tudo que é a favor da nossa carne, tudo que é contra a nossa aliança com o Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. E nesse princípio, e sobre essa condição, eu não sei o tempo, mas nós vemos o Senhor enxugando lágrimas, nós vemos o Senhor ouvindo orações, nós vemos o Senhor mandar um profeta, Isaías, voltar e dizer assim: a palavra era essa, mas eu ouvi o clamor do meu servo, eu estou mudando essa palavra, eu vou acrescentar 15 anos. Eu vi a motivação do coração dele, eu vi o que estava no coração dele. Quanto tempo que nós não revelamos o nosso coração, entregamos ao Senhor tempo com Ele. Quanto tempo que a gente não se inclina diante dEle e fala: Senhor, eu preciso ser limpo, eu preciso ser limpo, Pai. Senhor, foram tantos entulhos que foram caindo aqui dentro, que eu nem percebi que o meu coração se endureceu para algumas coisas. Eu nem percebi que ele ficou orgulhoso para algumas coisas. Eu nem percebi, Pai, que os meus planos mudaram. Eu nem percebi, Senhor, que os seus planos, eles começaram a ficar obsoletos. Eu nem percebi que eu comecei a colocar planos que só falam em relação a mim, acima de tudo que o Senhor planejou. Porque eu parei de chorar na sua presença, porque eu parei com o secreto do quarto, porque a vida está acelerada demais para te ouvir, porque o meu tempo é precioso demais para te entregar. Porque sim, eu ouvi aquelas vozes que ficaram pesadas demais nessa guerra e decidi entregar as minhas armas. Eu decidi a me render a essas vozes, não crendo mais que o Senhor está comigo e é muito maior do que esse braço forte de carne que vem com eles. Me perdoa, Jesus. Em um dado momento, Pai, eu me perdi nessa estrada. Em um dado momento, Pai, o trilho, esse trem descarrilhou. Me perdoa, Jesus, porque eu quero ter a confiança de que eu posso me apresentar diante dos seus olhos santos e saber que em qualquer batalha, eu não sei se a vitória é hoje, ou se ela é amanhã, ou se um dia uma batalha eu vou ter uma derrota, mas saber com toda a convicção do meu coração que o Senhor está comigo.